Oi, gente, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Olha só, hoje eu vim trazer esse chão e mais um pedacinho dessa cesta. Vamos ver como vai ficar esse passo a passo? Vou começar dando continuidade a esse fundo. Ele vai automaticamente se emendando ao chão. Eu não quero fazer uma divisa. A gente pode fazer com tranquilidade dessa forma. Veja que eu desci mais o mostarda. Agora eu vou começar a emendar um pouco de sépia a esse mostarda. Peguei uma porção na minha mão, espalhei para levar o pincel apenas sujo, tá vendo como eu tô fazendo? Para não levar muito sépia nesse momento, para ir fazendo um degradê bem tranquilo entre essas tintas. Vou emendando isso aí e vou descendo. Para já, estou fazendo uso de mostarda e sépia. Pincelzinho número 6, cortado, lixado. Cuidado para você não borrar as suas frutas, independente de elas estarem pintadas ou não. Porque quando a gente coloca um excessinho de tinta em cima dela sem estar pintada, depois às vezes fica um pouquinho difícil. Quando a gente coloca as outras tonalidades, fica querendo largar. Olha só, cada vez eu coloco uma porçãozinha maior de sépia. Pintei ainda todo com mostarda e estou acrescentando mais uma porção de sépia. Vamos misturando isso bem. Esse fundo eu fiz ele bem unido, as tintas bem unidas. Para esse chão, eu vou fazer mais ou menos manchadinho, não demais, mas um tanto já mais manchadinho. Isso ainda faz parte do fundo e eu estou alisando bem essas tonalidades. Quando descermos um pouquinho, eu já vou começar a pegar o sépia puro com tranquilidade. Veja que eu vou sempre alisando essas tintas para que não fique uma separação muito marcada, especialmente que a parte de cima ela já estava seca. Dei continuidade com o mesmo tom que eu parei no mostarda puro e vamos dando sequência fazendo essa misturinha de mostarda com sépia. Olha só, peguei aí tinta só de um lado do pincel, sépia, puro já, e vou dando sequência. Próxima fruta, eu já vou deixando assim ele puro, afastando, chegando para o final do nosso desenho, do nosso tecido, ele já vai ficando um pouquinho mais misturado com mostarda. Vou pegar o sépia com mostarda. A posição não tá lá muito boa, mas eu estou pegando no pincel uma porçãozinha de mostarda, de sépia, e estou apenas unindo ao que já está aí pintado. Dessa forma, eu vou descendo até chegar no ponto de ter o sépia puro. Aí, eu já estou passando o sépia puro mesmo. Continuo com o pincelzinho número 6. Alguns cantinhos eu tô fazendo, algum acabamentozinho eu tô fazendo com o pincel número 4. Às vezes com o pincel número 2. Dependendo do lugar, tô dando uma ajudinha com o pincel número 0. Cuidado para você não sair manchando. Olha só, isso aí é o sépia puro mesmo. Deixei esse espaço vazio entre a laranja e esse sépia para encher com preto. E esse preto eu vou misturar ele ao sépia, eu vou unir ele ao sépia, puxando no sentido horizontal. Não vou deixar assim tão marcado, mas as poucas marquinhas que eu vou deixando no sentido horizontal. Lembra? Chão, a gente vai marcando ele no sentido horizontal. Não será muito diferente o meu trabalho aí nessa parte do chão. Depois de encher essa parte com sépia, agora eu tô pegando o branco e estou misturando a ele. Só na parte de baixo, a parte que se afasta mais da fruta. Passar uma porção de branco. Para o centro, eu vou colocar uma porção ainda maior. Olha só que eu já estou deixando assim mais clarinho. Uma luminosidade maior para essa região, para esse chão, que será escuro, mas não escuro demais.
Tá vendo a porção de branco que eu estou distribuindo aí em cima? Enchi isso tudo com sépia. Todo esse restante eu enchi com sépia. Agora eu vou pegar preto, vou terminar de encher aí, olha esse espaço, e vou puxando esse preto no sentido horizontal, lembra? A gente vai puxando as marquinhas que forem ficando, olha, será assim, no sentido horizontal. Não puxe de forma alguma para chão o sentido vertical. Vou dar continuidade a isso aí. Perto da laranja, ou no encontro da laranja e o chão, eu vou passar sempre o preto. Essa região aí embaixo, eu vou colocar o branco. Não vou deixar para colocar depois, porque essa tinta vai secar e eu não vou conseguir fazer a emenda como eu quero. É um espaço muito grande. Quando eu chegar no final dela, consequentemente, esse lado já estará seco. Olha que eu vou colocando o branco, vou emendando ele sempre puxando no sentido horizontal, para que qualquer marquinha que fique neste sentido. Observe que eu vou colocar uma boa porção de branco aí mesmo. As sombras assim mais fortes, elas se limitará a ficar no encontro de fruta e chão. Conforme a gente se afasta, a gente coloca bastante branco para dar luminosidade. Afinal, essa pintura não é uma pintura escura. Se ela for feita com os tons mais escuros, fica muito bonito também. Fica algo mais rústico, fica bem bonito. Mas no caso, eu pintei ela mais clarinha, com mais luminosidade. Olha só, eu enchi esse espaço aí com sépia. Estou terminando de fazer esse contorno com o preto. Emendei o preto e o sépia, puxando no sentido horizontal. Agora, eu estou colocando o branco, bastante branco. Esse branco vai subir um pouco, aí não vai encostar na cesta em cima, mas vai subir um pouco. E vou emendar tudo isso aí, puxando sempre no sentido horizontal. Em alguns lugares, se tiver um pouquinho mais difícil de emendar, você pode fazer movimentos circulares, não deixando marcado nesse sentido. Mesmo que você faça, olha, pequenos movimentos circulares, tá vendo? Mas esse movimento circular, ele ainda é um tanto puxado na horizontal. Vai emendando com tranquilidade. Se tiver difícil, pega um pouquinho de clareador para lhe ajudar, porque são espaços grandes. Essa tinta, quer queira, quer não, começa a secar. Então, às vezes, fica um pouquinho difícil da gente fazer essas emendas. Então, você recorre a um pouquinho de clareador e vai facilitar para você. Olha que eu tô deixando um pouco manchado. Ainda vou mexer um pouquinho aí, mas eu vou deixar assim esse chão um tanto manchadinho. Cuidado nos seus contornos. Dê preferência a fazer contornos, os contornos dessas frutas com o pincel 2 ou pincel 4. O restante você vai fazendo com um pincelzinho maior, um 6, um 8, um 10. Horas de emenda, você pode pegar até um 12, um 14. Dá para trabalhar bem com pincéis até grande, desde que não seja na hora de fazer os contornos dessas frutas, estando elas pintadas ou não. Nessa hora, cesta e fruta começa a se destacar mais. Nessa hora que a gente vai colocando esse fundo. Olha que eu tô trabalhando aí essa emenda. Ela é um tanto mais demorada, mas vale a pena você ir fazendo com paciência, devagar, com tranquilidade. Tá vendo? Sempre lembrando de deixar manchinhas que sejam no sentido horizontal. Vou colocando mais branco. Essa região aí é um espaço mais longo, ela levará bastante branco. Olha só, vou eu aí contornando com o preto, já estou colocando o sépia. Olha os espaços que leva bastante branco, tá vendo? Esse preto, esse sépia, ele vai ficar um tanto menor para essa região desse chão. Mesmo quando a gente cresce assim um pouquinho sépia,
Mas não tem problema, porque na hora que a gente vai colocando o nosso branco, ele vai deixando bem mais claro. Ele não vai deixar essa região assim tão escura. Tudo isso aí agora, olha, eu vou preencher com branco. Vamos preenchendo com tranquilidade. Depois que você encher todo o espaço, aí sim você se preocupa em ir emendando, tá? Faça essas emendas direitinho. Olha só, essa região também eu enchi a parte de cima, embaixo das frutas, vamos assim dizer que o encontro fruta e chão com preto, seguido de sépia, e agora estou colocando branco novamente. Todo esse chão será assim, não se preocupe. Você enche, olha só, eu tô enchendo, depois você pode lavar o pincel, que vai lhe ajudar, que não vai levar excesso de tinta. Pode estar sempre limpando o seu pincel e até lavando ele, para facilitar a emenda dessas tintas. Lembrando que se tiver muito difícil, você também pode fazer o uso do clareador para lhe ajudar, clareador para tecido, para tinta de tecido. Observe que em muitos lugares eu faço pequenos movimentos circulares para emendar mais rápido essas tonalidades. Mas não esquece de fazer movimentos que não tire esse sentido horizontal desse chão. Olha só que espaço grande eu estou pintando de branco, tá vendo? Ela leva muito branco. Agora eu vou dar sequência com o sépia, com o preto, olha só, pintei isso tudo com sépia. Agora eu vou com o preto, fazendo contorno tanto da folha quanto do maracujá. E vamos emendando isso, sempre puxando no sentido horizontal. Olha só, vou passando branco, vai ter uma boa quantidade de branco por aí. Vou fazendo ajuda, vou pegando ajuda de clareador para tecido, clareador de tinta para tecido. E olhe como eu vou marcando, vou clareando essa sépia. Por que então eu não deixei para colocar o branco? Porque eu quero, olha, que apareça essa tonalidade aí mais escurinha desse lado. Não demais, mas que apareça. Depois que você faz isso, coloca as suas tintas. Aí sim, aí você vai se preocupar em sair emendando isso aí direitinho. Mas para início, você preenche o espaço. Aí depois você vai colocando as emendas, fazendo as emendas com o pincel que você achar mais adequado. Eu tô usando aí um pincel número 8, não quer dizer que você tenha um pincel número 8 e vai gostar de usar ele. Para esse outro lado, eu comecei, olha, a colocar esse sépia na altura dessa folha da uva. Do outro lado, eu coloquei na altura do abacaxi. Essa emenda será feita do mesmo jeito. A parte de cima está pintada com mostarda. Essa parte de baixo eu vou colocando o sépia. Esse é um pincel número 10. E vou emendando. Faça essa emenda o melhor que você conseguir para esse primeiro momento. Conforme eu vou descendo, olha, eu já vou colocando o sépia. Essa emenda eu fiz ela mais rápida, vamos assim dizer. Ela ficou mais curta. O outro lado, eu vim fazendo um degradê mais longo. Esse ficou mais curtinho. Aí eu vou misturando sempre tendo cuidado de deixar esses tons emendados direitinho, não ficar uma divisa muito grande entre eles. Esses cantinhos, aí entre as uvas, eu vou passar o preto. Esses cantinhos todos eu vou passar o preto com o pincel 2 ou 0. Por essa região, eu vou colocar também uma porçãozinha de preto, olha. Todas essas quininhas eu vou puxar um pouquinho de preto. Essas sombras, já é importante que elas fiquem puxadas na horizontal. Não deixe muito marcado, mas o que aparecer que seja na horizontal. Aí, por baixo, eu também vou passar o preto. Pintei tudo isso aí com sépia. E esse contorno aí de cima, eu vou passar todo preto. Esse encontro com o kiwi, eu também vou passar preto nele. Veja que agora, nessa região aí de fora, eu já estou passando branco.
Tô usando o pincelzinho 4 e tô levando uma boa porção de branco e espalhando aí em cima desse sépia. Para já, preocupe-se em colocar as tintas. Depois, você pensa em emendá-las. Olha só que eu estou depositando esse branco sobre esse sépia. Para essa região aí embaixo, eu vou preencher ela levando no pincel um pouquinho de sépia e um pouquinho de branco ao mesmo tempo, tá vendo? Eu pego um pouquinho de branco, um pouquinho de sépia e vou misturando ele aí. Eu não quero essa parte nem totalmente sépia e nem totalmente branco. Então, eu vou levando um pouquinho dos dois ao mesmo tempo. E vou fazer isso por toda essa região. Olha só. Depois que eu emendei essas tintas, eu terminei de encher daquela forma, emendei as tintas e vou dar continuidade aí embaixo. Veja que próximo essa folhinha está bem escurinho. Nessa região aí que entra, entre essa folha e o maracujá, também ficará escura. Vou passando sépia nessa parte mais alta do maracujá, o contorno da folha também vou fazer com sépia. Vamos puxar um pouco esse sépia e então a gente vai começar a colocar branco. Olha só que eu vou acrescentar bem uma boa quantidade de sépia aí. Agora, peguei o branco, um pouquinho de clareador para tecido e estou já dando uma emendada nesses tons. Mas observe que esse não é uma emendada definitiva, uma vez que, por sinal, eu estou puxando mais que para vertical que para horizontal. Agora, com esse pincelzinho maior, esse é um pincel número 6, cortado, lixado, eu já estou melhorando essas emendas. É aquela coisa, você coloca a tinta, depois você preocupa-se em emendá-la. Veja que levou bastante branco esse espaço, embaixo ficou um tanto mais escuro e em cima também ficou um pouco mais escuro, tá vendo? Mas esse centro ganhou mais luminosidade. Essa parte que restou aí, olha, eu vou passar o preto, a parte de cima eu vou passar preto, esse restante que sobrou eu vou passar sépia. E vou emendar bem isso. Vai ficar bem escurinho essa região. Vou colocar um pouquinho mais de preto ainda nessa parte de baixo, eu quero ela bem escurinha mesmo. Deixando essa folhinha assim, bem marcada. Quando a gente escurece a parte de baixo dela, ela se sobressai. Agora, gente, feito aquela parte do chão, vamos fazer mais uma porção de nossa cesta. Pintei essa região aí dentro com siena natural. Estou passando sépia por esse restante que sobrou. Olha só, eu não enchi tudo, não foi? Dessa parte de dentro. Vamos passar o sépia, vamos emendar esse siena. Essa região será escura. Ela tá mostrando a parte de dentro da cesta. Não dá para ter muita claridade aí, não. Vou passar um pouquinho de preto no em volta, para aprofundar ainda mais. Essa região aí embaixo e esses pontinhos, ó, levará um pouquinho mais de preto para deixar ele mais profundo, deixar eles mais marcados mesmo. Vamos distribuir esse preto bem, emendando ele bem. Agora, eu vou fazer as separações desses cipós. Essas separações, elas vão ficar marcadas com preto, porque eu quero mais sombra mesmo. Eu não vou colocar tonalidades clarinhas aí dentro, não. E ela será assim, bem simples, bem tranquila. Esse preto, esse contorninho, você deixa ele um tanto unido, puxando para cima, esse preto. Esse contorno, ou seja, será espalhado puxando para cima, para o lado de cima a tinta. Veja que o siena que foi colocado aí, ele já está bem escuro. Deixei uma parte aí mais marcada com o preto, você pode deixar com tranquilidade. Agora, eu tô colocando os excessozinhos com siena natural mesmo, tá? Olha só,
Tô colocando os toquezinhos com siena para ficar uma certa luminosidade, mas algo ainda bem escuro. Tô arrumando aí o cantinho com o meu pincelzinho número 0, colocando um toquezinho com o preto. Esse espaço faz parte da parte de dentro. Esse em volta são as bordas da nossa cesta. Eu enchi, olha, essa região toda aí com siena natural. Estou manchando com marrom. Tá vendo? Estou dando preferência à parte de cima para manchar com marrom. A gente vai fazer basicamente o que fizemos com esse cipós dessa alça da cesta. Cada uma tem suas particularidades, mas não foge muito à regra. Levou uma base de siena, foi manchada com marrom e agora nós vamos começar a detalhar com sépia. É importante que o encontro entre esses cipós fique bem marcado, bem sombreado, que fique uma divisa bem visível entre eles. Tem alguns que são mais grossinhos, outros mais fininhos, uns entortam. Eu deixei tal qual, para quando vocês forem pintar alguma coisa assim, vocês não ficarem com a intenção de fazer ela toda muito certinha. Quando a gente pega uma cesta mesmo assim, a gente vê que tem muita irregularidade nela. Então, é bom a gente também representar isso em uma pintura. Olha só que eu vou marcando as separações dos cipós com o sépia. Esse cantinho aí, que é um afastamento entre eles, eu coloquei com o preto para ficar mais profundo, mais escuro, um espaço de maior sombra. Observe que com o sépia e o marrom já está mostrando uma certa separação entre os cipós. Esses cantinhos, onde um entra por baixo do outro, é bom você colocar um toquezinho de preto para aprofundar mais. Coloquei uma porçãozinha, tô espalhando. Olha só, por todos esses cantinhos que eu quero dar um pouco mais de sombra. Esse lugar estou arrumando ele também um pouquinho, para a gente começar a levar um pouco de luminosidade para os nossos cipós. Olha só, isso aí é mostarda. De início, eu vou passar uma porção de mostarda mais central para cada um deles, dando uma luminosidade. Olha só, vou espalhando o mostarda para cada um. Pincelzinho pequeno, pincel número 2 ou número 4. Bem cortadinho, bem lixado. Agora, eu vou pegar umas porçõezinhas pequenas de amarelo bebê. Com o amarelo bebê, eu vou colocar uns pequenos excessos para que fique brilho nesse cipó, igual nesses cipós, igual da alça. Olha só, uni bem as tonalidades. Agora eu coloquei os excessozinhos de amarelo bebê e vou unir eles levemente também para não ficar uns excessos aí soltos, não é isso? Tô melhorando um pouquinho algumas separações. Você pode estar fazendo isso, depois você pode estar passando um toquezinho de preto ou de sépia para melhorar as separações. São correções que você pode fazer mesmo depois que a cesta já esteja toda pronta. Vou pintar, gente, toda essa parte agora, essa segunda porção, vamos dizer assim, com o siena natural. Passei o sépia, passei o marrom, do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima. Agora, veja só os pontos em que eu estou acentuando com o preto. Preciso escurecer essa região que fica embaixo dessa alça, tá vendo? Estou colocando uma porçãozinha de preto aí. Coloquei também nessas separações entre os cipós, nessas separações mais profundas. Agora, vamos colocar o mostarda, do mesmo jeito que fizemos a de cima, o mostarda, e depois nós colocamos o amarelo bebê como brilhinho. Veja que quando a gente vai colocando esse mostarda, vai sobressaindo. É como se os cipós, eles ficam mais visíveis, eles saltam mais as nossas vistas. Tá vendo?
Se você achar que está um tanto emendado, um cipó e outro, você pode estar passando depois um pouquinho mais de sépia entre eles, tá? Dependendo da situação, até um pouquinho mais de preto. Olha que eu tô colocando os brilhinhos. Pouca coisa. Você leva pouquinha tinta no pincel, não precisamos borrar isso aí. Esses brilhinhos a gente pode dar também uma emendada neles ou deixar assim mesmo mais forte. Fica a seu gosto. Se você quiser ele mais marcado ou um tantinho mais apagadinho. Lembra aquelas cestas, né, que são envernizadas? Então, tem sempre um brilhinho que aparece mais forte. Optei por estar colocando o amarelo bebê, mas se você não tiver, quiser colocar branco, também pode colocar, viu? Enchi essa outra porção com siena natural e vou fazer a mesma coisa. Vou passar um pouco de marrom por essa parte de cima. Olha só, vamos distribuindo, manchando com marrom esses cipós. E veja que ele fica assim com um tonzinho mais avermelhado, fica mais bonito. Se eu tô colocando o marrom mais para a parte de cima, então, para a parte de baixo, eu vou deixar mais sombra com o sépia. Olha os pontos por onde eu estou distribuindo o marrom. Ele já vai ficando com uma separação um tanto visível. E vamos colocando sombra, olha, também desse outro lado, tá vendo? Nós colocamos do lado direito e do lado esquerdo, nós também vamos escurecer isso aí. Essa parte que os cipós passa por dentro dessa alça. Olha só, eu coloquei um pouco de sépia e tô colocando preto também. Tem um espaço aí que fica bem marcado com o preto. Olha só de onde ele sai de dentro da alça, essa separação entre os cipós. Vamos começar a marcar os pontos onde a gente vai colocar o sépia. Tá vendo? Por todas essas partes embaixo dos cipós, colocaremos sépia. Dessa forma, fazendo um contorno, olha só, um contorno, e espalhando para cima um pouquinho esse contorno. Esse lado da cesta, ele tem uns cipós que ficam um tanto mais solto. E eu não corrigi isso, eu deixei assim para você ver que tem irregularidades. E nem por isso seu desenho, a sua pintura vai ficar feia. Esse daí é uma brechinha, que se afasta um cipó do outro, então fica uma sombra maior. Esse daí o cipó ficou embaixo, né, por baixo. A gente coloca assim um toquezinho de preto para dar uma profundidade, para dar a ideia de que ele saiu daquela região, de debaixo dos outros. Olha só, por aí também vou escurecer levemente. Não escureça demais essa parte de baixo não, porque quando a gente for pintar a cesta, essa parte de baixo da cesta, essa região ela precisa ficar mais escura. Agora, estou colocando mostarda, estou distribuindo as porções de mostarda, dando já luminosidade, ó. Vamos fazendo separações. Com esse mostarda, você pode usar ele para fazer separações e para dar luminosidade também. Os lugares que der para colocar mais central, coloque mais central. Esse daí, ó, tô colocando pela parte mais alta, a parte mais de cima. Alguns eu coloco uma porção maior, outras menores. Vai daqueles que estão mais grossos, daqueles que estão mais afora. Eles precisam ganhar mais luminosidade. Os mais escurinhos, eles estão mais por baixo. Esse daí mesmo, ele está mais escurinho. Essa região que vai para entrar debaixo do outro, ele vai ter que ficar um pouco mais escurinho. E assim, eu vou distribuindo primeiro a luminosidade, depois a gente vai vir com amarelo bebê para colocar, olhe, os nossos brilhos, uns excessozinhos que vai ficar perdidos por cima desses cipós, como brilho mesmo para eles. Você pode deixar assim, mais emendado, ou pode deixar assim, ó, soltinho,
também não tem problema, fica a seu critério. Veja que eu tô deixando bem, com bem mais claridade. Esses que estão assim mais à frente, essa região que estamos pintando que está mais à frente. Para essa outra porção, eu vou encher parte dela com sépia e parte com siena natural. Essa região aí, olha, que está por baixo das folhas do abacaxi, eu vou encher com sépia. E esse restante que está afora, está livre, que recebe mais luminosidade, vou enchendo com siena natural. Pode fazer bem essa emenda aí, tá? Agora, eu vou marcar com marrom, vou manchar um pouco, sempre esse lado de cima. Uma vez que eu comecei manchando a parte de cima, eu vou continuar manchando ela com marrom. Vou manchando esse pós, a parte de cima, aí eu manchei até bastante. Agora, eu vou vir com o preto, colocando algumas profundidades entre eles. Aí, também ganhará uma boa profundidade. Será duas regiões que ganhará essas profundidades para essa porção que vamos pintar agora. Procure pegar um pincelzinho pequeno, pincel número 2, número 4. Cuidado com excesso de tinta, faz devagar, com tranquilidade, vai dar certo. Olha só, vamos marcando as partes que vamos colocar os nossos sépias. As porções de sépia. Agora, eu estou colocando um pouquinho de preto para aprofundar aquele cipó que entra embaixo dos outros. O preto, ele marca bem isso aí, ele dá uma boa profundidade, é importante que você o coloque. Todos esses daí ficaram por baixo de outros, e veja esses dois que ficaram muito alongados, não é? Seria um defeitinho na fabricação dessa cesta. Eu os deixei bem assim para que você veja que existem algumas irregularidades e que não fica feio se a gente deixá-los, tá vendo? Agora, estou colocando luminosidade, como coloquei em todos os outros. Nossa luminosidade é colocada com mostarda. Vamos distribuir ela longo até, principalmente nesses cipós que são bem mais alongados, que aparecem bem mais alongados em nossa cestinha. Veja que eles até entortam um pouquinho. Para essa região aí também, vou colocar. E para essa região aí de dentro, nessa região escura, você pode estar levando o pincel só sujinho. Não leve excesso não, tá? Olha só. Só o pincel sujinho você já consegue fazer uma separação boa, para os cipós que se perdem aí por trás. E assim você pode deixar eles, porque já vê que tem alguma separação aí de luminosidade. Veja que eu acrescentei um pouquinho de preto, mas de luminosidade você não precisa levar mais nada para lá. Agora, vamos colocar os brilhos. Os nossos brilhos são colocados com amarelo bebê. Gente, essa parte dessa cesta, assim, vai ficar. Seria muito trabalho para a gente fazer ela inteira, então, eu vou deixar essa região de baixo toda para fazer em um próximo vídeo. Não é difícil, é trabalhoso, mas também não é assim difícil não. E é uma pintura bem prazerosa. Eu espero que tenham entendido, que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês na pintura de seus tecidos ou de suas telas. E para hoje a gente vai fazer apenas isso. Deixo o convite para que você possa estar se inscrevendo no canal. Peço que compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Beijos e até um próximo. Tchau!